Continuando o nosso desenvolvimento, aqui a gente precisa fazer um menu lateral e aqui três itens de notícia, por exemplo, e um rodapé, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai dividir a nossa tela em duas partes, uma maior e a outra menor, ok? Eu posso fazer isso em pixels, mas posso trabalhar também com porcentagem. Quando eu trabalho com porcentagem, qual que é a vantagem? A vantagem é que o tamanho ele é relativo ao tamanho da janela. Então, se eu estou trabalhando com porcentagem e eu diminuo aqui, ó, ele mantém proporcionalmente as propriedades de altura, largura que eu defini, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, só um minutinho. Eu estou nessa seção Section e eu vou estilizar essa seção Section aqui. Depois eu tenho a Side. Então eu vou definir, por exemplo, essa Section aqui como 70% e a Side 30%. Então eu vou abrir meu arquivo de estilo e aqui na tag Section eu vou fazer o seguinte, ó. Width 70%. E a side aqui eu vou colocar a altura de 30%. Só para vocês verem visualmente, eu vou colocar um background aqui só para vocês verem visualmente. Background color, black, por exemplo. E no aside eu vou colocar background color orange, por exemplo. Não tem conteúdo nenhum nessas tags, então ele não vai alterar. Mas se eu colocar um conteúdo aqui dentro dessa tag section, ó, por exemplo, eu vou escrever qualquer texto aqui. Ele jogou o amarelo. Deixa eu trocar esse black aqui por outra cor para ficar mais fácil de observar. Ó. Vou colocar verde. Olha lá. Ele deve estar considerando alguma margem desses itens, né? Alguma margem desses itens. Então se você colocar 70 e 30, o que vai acontecer? 70 e 30 vai dar exatamente 100. E aí quando ele contabiliza alguma margem de padrão desses itens, ele está jogando para baixo. Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 69. E aqui 29. A gente esqueceu aqui de aplicar uma propriedade importante, né? Que é o seguinte, eu preciso, quando eu uso uma div, a propriedade display padrão dela é block, ou seja, ela ocupa todo o espaço aqui, a linha da tela. Se eu coloco um outro bloco do lado dela, esse bloco vai ser jogado para baixo.
O que eu preciso fazer para um ficar do lado do outro? Eu preciso definir um atributo chamado position. Olha lá. Então aqui eu vou colocar position relativo, certo? E vou aplicar uma propriedade chamada float. Ou seja, eu vou flutuar essa minha seção para a esquerda. Então eu vou colocar aqui, ó, left. E no aside eu vou colocar position relative e o float para right. Ou seja, ele vai flutuar um para a esquerda e flutuar um para a direita. Olha lá. Perceba que ficou esse espaço em branco aqui justamente porque eu alterei. Então não precisava de fato alterar essas porcentagens aqui, ó. Ok? Então, aqui eu vou ter 3 notícias e aqui eu vou ter um menu de conteúdo relacionado. Então vamos lá. Vamos abrir nosso arquivo index.html. Aqui eu vou ter uma lista, né, de notícias, por exemplo, ou de postagens. Então a gente vai usar a tag UL, que é uma lista de itens. Vão ter 3 postagens, então vão ser 3 itens. Cada item vai ter uma imagem e um texto. Então aqui eu vou colocar uma imagem. News 1 e um texto qualquer. Exemplos de texto para primeiro site desenvolvido pela turma de programação web 1 da universidade. Por exemplo. E nos outros também. A mesma coisa. Eu já tinha colocado as imagens aqui só para facilitar nosso trabalho. Só vou alterar aqui, ó. Ao invés de ser News 1, News 2 e aqui News 3. Deixa eu executar isso para você ver como que vai aparecer na tela. Ele vai aparecer um embaixo do outro, porque por padrão o LI ele é block, ou seja, ele vai jogar os elementos para baixo, né? Ele vai ocupar toda a largura da página referente à posição que ele está inserido. Olha lá. A gente vai tirar esse verde aqui, tá, pessoal? É só para a gente está usando só para teste. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é diminuir esses itens aqui, né? Então posso definir uma largura para eles, ó. Largura igual a, sei lá, 100 pixels. Vamos ver como que fica. Muito pequeno, né? Acho que 300 é o suficiente. 300 pixels. Só que eu quero que essas notícias fiquem um do lado da outra. 3 notícias aqui, ó, um do lado da outra. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso estilizar essa UL aqui.
Então eu posso fazer o seguinte, ó. Section, li, display igual a inline. Section, deixa eu ver se é isso mesmo. Section, acho que é no UL que a gente define, né? Display inline. Bom, eu preciso definir o tamanho primeiro desses itens aqui. Então, como são 3, eu posso definir assim, ó. Aqui eu tenho 70% da página, nesse verde. Mas todos os elementos que eu colocar aqui, se a posição é relativa, eu preciso, esses 70%, eles viram 100% aqui dentro. Ou seja, esse elemento aqui, se eu colocar ele 100%, ele vai ser 100% dessa tela verde aqui. E não da página inteira, porque está dentro desse elemento section aqui. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir essas LIs em tamanhos. De 100%, posso definir 33% para cada. Olha lá. Então, posso fazer assim, ó. Primeiro, LI, tamanho, 30% de largura. 30% de largura. Deixa eu duplicar isso aqui, que eu vou precisar aplicar um estilo para o L. Deixa eu inspecionar elemento aqui. Para a gente avaliar os tamanhos. Bom, vamos colocar, ao invés de definir a largura aqui, ó, da imagem, eu vou definir padrão para todas as imagens aqui dentro. Então, ó, eu vou definir assim, ó, section, UL, LI, IMG. Perceba que aqui eu posso definir as classes. Eu posso fazer hierarquicamente assim, dos elementos, né? Do alinhamento dos elementos, ou posso chamar uma classe específica e estilizar apenas a classe. Como aqui eu estou implementando só uma página, e eu não vou ter mais de uma seção, não vou ter mais de uma navegação no meu projeto inteiro, né? Obviamente, eu estou estilizando pelo nome dos elementos. Mas aí fica a seu critério. Posso colocar o nome de uma classe e estilizar essa classe também. Então, eu vou definir que toda imagem dentro da section UL-LI vai ter o tamanho de 300 pixels. Olha lá. 300 pixels. Ok? Bom, continuando aqui, eu preciso colocar cada imagem aqui um do lado da outra, certo? Eu quero colocar as imagens um do lado da outra e o texto embaixo das respectivas imagens. Então, como que eu faço? Eu vou aplicar uma propriedade aqui no LI para alinhar, para flutuar os elementos à esquerda. Então esse aqui vai flutuar para a esquerda, esse aqui vai flutuar para a esquerda e esse aqui vai flutuar também para a esquerda. Então eu defino aqui um elemento, uma propriedade chamada float.
left. Olha só. Bom, tá tudo muito colado aqui, né? Então eu posso definir uma margem para esses LIs, para esses itens da lista. Então aqui eu defino uma margem ó, aqui eu defini 30, 30, 30, deu 90. Faltou 10% aqui, ó, para completar 100. Então, preciso fazer conta aqui. Se eu aplicar uma margem de 2% para cada aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, vai dar 6%. Mais 2 aqui, 8%. Então, se eu aplicar uma margem de 2%, vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir para 1%. Deixa eu especificar aqui uma margem esquerda. Se eu colocar só margem aqui, ele vai aplicar a margem para cima, para baixo, dos dois lados. Esse é o problema. Ele está aplicando aqui e aqui. Então, se eu colocar uma margem left igual a 2%, ele está aplicando aqui, mas como eu coloquei o tamanho da imagem 300 pixels, e a imagem não está proporcional, ele não está aplicando essa margem aqui porque a imagem está extrapolando. Então, deixa eu alterar o tamanho da imagem para porcentagem. Deixa eu colocar aqui 10%, só para vocês verem. Ó, ficou pequenininho, né? Então eu vou aumentando. Vou colocar a imagem 30%. Aqui é relativo a o tamanho da LI. Se eu colocar 50%, a imagem vai ficar aqui no meio, quer ver? Ó, no meio da LI. Então posso colocar aqui, se eu colocar 100%, vai ser o tamanho todo da LI. E aqui ele consegue aplicar a margem correta, tá vendo? Ó, de 2%. Aqui ficou um espaço maior, mas é proposital também, porque aqui vai ter um menu. Mas aqui ele contabilizou 2%, 2, 2, 6, aqui 2, 8 e mais 2 para dar 100. Se eu quiser exatamente igual, aí eu preciso fazer, ó, 3, 3, 3, 6, 3, 9. Então clicaria 3% aqui, ó. Ok? Bom, eu quero aplicar uma margem de cima, superior também. Então eu posso fazer aqui, ó, uma margem top. Posso colocar isso em pixels, ao invés de porcentagem, 30%. E uma margem para baixo aqui também. Então posso colocar aqui, ó, margem bottom, 30 pixels também. Ok? Se eu quiser definir aqui um espaçamento entre esse parágrafo da imagem, como que eu faço? Bom, eu preciso estilizar o parágrafo. Então vai ser section, o L, LI, P, margem top, igual a 20 pixels, por exemplo. Ou 10 pixels. Se eu quiser deixar esse texto aqui justificado, ou seja, ele fica igualado aqui nas pontas, eu coloco assim, ó, text, align, justify.
Olha lá. Ok? Vamos trabalhar esse menu lateral aqui agora. Então, nesse menu lateral, eu vou ter também uma lista de itens, certo? Vou colocar aí 4 itens. Cada item vai ter um link. Não vou definir link nenhum. Vou colocar aqui só link 1. Link 2, link 3, link 4. Olha lá. Vamos utilizar agora essa tag aside. Então, eu vou aqui nessa tag aside, vou fazer assim, ó. Aside, ul, li, text, decoration, não, list, style, nome. Tirei as bolinhas que apareciam aqui. Estava aparecendo as bolinhas da lista, né? Aqui, ó. Tá vendo? Eu não quero essas bolinhas, eu vou tirar elas através dessa propriedade. List, style, nome. Também quero tirar esse sublinhado aqui, ó. Então, eu vou fazer aside, ul, li, text decoration, nome. Opa. Faltou definir o A aqui. Olha lá. Vou definir uma margem para cada LI de 10 pixels. E dentro do link vou definir mais 10 pixels. Ou um padding, né, que é uma margem interna para cada link. Posso fazer assim, ó, padding 10 pixels. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um background. Eu vou tirar já esse verde aqui, tá, pessoal? Para a coisa ficar mais legal. Vou só comentar aqui. Esse amarelo aqui eu vou comentar também. Aqui, vou comentar esse amarelo aqui. Vou definir que o aside, o L vai ter um background cinza. Certo? Vou colocar uma margem interna para esse UL também, de 10 pixels. Nesse aside, eu vou colocar uma margem de 30 pixels aqui do topo. Margem top 30 pixels, para ficar igual a esse aqui, ó. Certo? Alinhado. Ok. Vamos supor que eu quero definir, vamos estilizar um pouco esse menu, vamos usar um pouco da criatividade aqui, passando o mouse aqui para separar bem os links. Eu posso definir uma borda para esse LI aqui, ó. Então posso definir uma borda
border left de 5 pixels. Vou definir que ela vai ser sólida, ela vai ser preenchida com alguma cor, alguma textura. E vou colocar a cor para azul. Olha lá. Vou definir esse link em uma cor. Deixa eu ver aqui. Aqui eu posso alterar a fonte, se ela é negrito, se não é, enfim. Quando eu passar o mouse aqui em cima, eu quero mudar a cor dessa borda aqui, ó. A cor dessa borda. Como que eu faria isso? Poderia fazer assim, ó. Aside, o L, LI. Hover. Border left. White. Olha lá. E o link, eu quero que mude para cor, sei lá, laranja. Então, eu coloco aqui, ó, aside, o L, L, I, A, hover, color, orange. Certo? Aí aqui a gente pode brincar, né, pessoal? Eu posso alterar, por exemplo, toda vez o background do LI aqui, ó, quando passar por cima, posso definir o background color, sei lá, colocar um outro tipo de cinza. Dark gray, por exemplo. Olha lá. Enfim, esteticamente, visualmente não ficou tão elegante assim, bonito, enfim. Mas é só para fazer um teste. Aí, para ficar com as cores combinando, aquela coisa toda, aí eu tenho que ir testando as cores, paleta de cores e assim por diante. Aqui é só um exemplo de como poderia fazer. E aí o footer, né? Eu poderia, vamos só repetir esses caras aqui, ó, para a gente ter conteúdo na página. Então eu vou pegar essa UL e duplicar ela aqui, ó. Vamos ver. Olha lá. Vou duplicar mais uma vez. Certo? Um site de notícia, por exemplo, tem várias notícias e eu tenho um rodapé aqui. Então, aqui no footer, eu vou ter, por exemplo, um copyright, certo? Todos os direitos reservados. E aí, aqui no HTML, toda vez que eu uso esse símbolo aqui, um e-comercial, e mais alguma abreviação para algum código, eu consigo ter várias possibilidades de caracteres. Olha lá, se eu coloco e-comercial aqui, eu estou usando o Dreamweaver, qualquer editor de texto de HTML vai mostrar essas opções. Olha lá, eu tenho vários caracteres aqui que eu consigo representar eles com HTML. Então eu coloco e-comercial e alguma sigla, né? Por exemplo,
esse copy aqui, ó, ele vai colocar um copyright na tela. Ó, ele jogou para cá. Por quê? Eu vou explicar mais para frente. Turma Lab Web. Né? Se eu quiser colocar um caractere, por exemplo, de ponto, eu acho que é bull, esse aqui, ó, 2020. Bom, por que que esse footer foi parar aqui e não aqui embaixo? É o seguinte, eu estou flutuando esses elementos à esquerda. Quando eu jogar um elemento aqui embaixo, ele vai tentar flutuar também esse elemento. Ele está flutuando aqui, ó, jogando para a direita esse elemento. Então sempre que eu quero colocar um elemento abaixo, um outro elemento abaixo de um elemento flutuante, o que eu preciso fazer? Eu preciso zerar essa flutuação. Eu preciso zerar essa flutuação. Como que eu faço isso? Usando uma propriedade chamada clear. Certo? Então, eu vou colocar uma div aqui, ó. Posso fazer assim, por exemplo, uma div aqui, uma div fantasma, e colocar uma class para ela chamada clear. Ou seja, essa div vai limpar os elementos flutuantes para eu conseguir jogar conteúdo para baixo agora. Como que eu faço isso agora aqui? Eu vou definir essa classe clear e vou estilizar ela. Existe um parâmetro chamado clear. E eu vou colocar para limpar tudo. Então, para isso, eu uso a propriedade buff. Olha lá, jogou aqui embaixo. Certo? Então, eu quero, nesse footer, fazer o seguinte. Vou falar que a altura dele vai ser 80 pixels. Vai ter uma cor preta. Eu vou ter uma... Opa! Cor preta, certo? Eu vou ter uma margem, um padding, que é uma margem interna, de 30 pixels. E a cor do texto vai ser white. Eu vou ter um link aqui dentro, footer A. E vou falar que esse link, eu posso definir aqui em cima ó, que todos os links da minha página não vão ter aquele sublinhado embaixo. Então lá no comecinho aqui eu posso colocar, por exemplo, que toda link vai ter o text decoration none. Ok? E posso definir, por exemplo, que toda vez que eu passar o mouse por cima, a hover, eu vou mudar a cor para laranja. Como é estilo em cascata, ele vai pegar isso como um padrão. Se lá embaixo eu sobrescrever esse estilo, colocar um outro estilo, o que vai acontecer? Ele vai pegar sempre o que está mais atualizado lá embaixo do arquivo. Então, se eu definir algo, uma propriedade anteriormente, e lá embaixo do meu arquivo eu sobrescrevi essa propriedade, eu atualizei essa propriedade, ele vai pegar sempre a última. Por isso que chama folha de estilo em cascata. Certo? Então aqui, por exemplo, se eu fizer ó, class link A e definir que a hover e definir que dentro dessa classe class link, quando eu passar o mouse, a cor vai ser, sei lá, blue,
ele não vai pegar isso como padrão, vai pegar o mais recente atualização, a definição mais recente no meu arquivo. Eu acho que é isso, né? Ó, ele colocou aqui, olha lá. Se eu colocar que esse 2020 no Turma Lab Web vai ter um link, olha lá. Perceba que ele pegou, eu não defini esse estilo aqui dentro do footer, mas como eu defini lá como padrão para todo link, a hora que eu passar o mouse fica laranja, ele automaticamente aplicou esse estilo aqui. Ok?